Olá pessoal, vamos então aqui dar seguimento com relação à avaliação clínica e complementar do paciente com hipertensão. Vamos focar aqui nos exames que são realizados, quais são aí as etapas, né, dessa avaliação ao nosso paciente, ok? Então vamos lá, modo turbo aqui ativado, tá? Então observe aqui que eu tenho avaliação clínica e laboratorial com as orientações de resumo que eu fiz para vocês aqui da 8ª diretriz. Deixa eu começar de novo aqui. Olá pessoal, tudo bem com vocês? O modo turbo, como é que tá aí? Ativadíssimo? Pois é, vamos dar seguimento aqui à nossa 8ª diretriz de hipertensão, né? Destrinchando junto com vocês. Nesse bloco nós vamos falar sobre avaliação complementar, o que envolve a anamnese e também aqui o nosso exame laboratorial. Então vamos lá destrinchar mais um capítulo junto com vocês, ok? Então eu tenho aqui a avaliação clínica e laboratorial, realizar medidas acuradas da pressão arterial para confirmação diagnóstica de hipertensão arterial, tá? Então as medidas acuradas quer dizer que o nosso aparelho precisa estar calibrado, tá? Questionar sobre a história familiar de hipertensão, né? Porque a gente sabe que o fator genético aqui é um fator importante, tá? Identificar fatores de risco cardiovascular e também renais associados, tá? Em relação aqui tabagismo, alcoolismo, obesidade, né, todos esses fatores aí de falta de atividade física. Pesquisar lesão de órgão-alvo, aquelas subclínicas que a gente ainda não tem sinais e sintomas detectados, né? E essa lesão de órgão-alvo inclui aí lesão renal, lesão cardíaca, né? Então tudo isso aí precisa ser investigado. Investigar outras doenças que vão colaborar, né, e potencializar o problema. Questionar sobre fármacos e drogas que possam interferir na PA. Quando a gente viu lá em medidas de prevenção primária, um dos cuidados que a gente falou era exatamente o cuidado que a gente tem que ter com essas medicações que a gente usa, que não é, né, específica aqui da pressão, mas acaba aumentando a pressão arterial também, tá? Quer ver um detalhe que muita gente não se toca na hora? É o chá verde. O chá verde é utilizado para aumentar o metabolismo, para emagrecer e tal. E ele pode, aí, em doses altas, aumentar a pressão arterial. Então, muito cuidado com o que a gente usa, né? E o que os nossos pacientes estão usando, saber o que eles estão usando, porque, de fato, a gente pode estar colocando em risco aqui a pressão arterial sem nem perceber, tá? Aplicar o score de risco cardiovascular global, que aqui a gente vai falar do Reynolds e também de Framingham, tá? E rastrear indícios aqui de hipertensão secundária, ou seja, buscando uma causa específica para que tenha esse aumento da pressão arterial. Na anamnese, que é aqui a nossa entrevista, né? Eu vou ter aqui, ó, história clínica, tempo de diagnóstico e tratamentos antihipertensivos, medicamentos e doses, sintomas da evolução da doença, em relação aqui à lesão de órgão-alvo, antecedentes pessoais de fatores de risco de doença cardiovascular e doenças renais, comorbidades e aspectos biopsicossociais envolvidos, culturais e socioeconômicos, lembrando que o fator socioeconômico também está aí listado, né, como uma preocupação, né, relacionada a fator de risco aqui. Outros medicamentos, fármacos e drogas ilícitas e ilícitas e outras causas secundárias. No exame físico, são os valores, né, aquilo que a gente vai estar detectando por meio dos dados antropométricos, e aí eu tenho peso, altura, IMC e circunferência abdominal, que aqui a diretriz chama de sinal vital, né, entre aspas aí, né, em que as pessoas costumam não olhar, e isso é um preditivo, né, o aumento dessa circunferência abdominal de problema aí conectado, né, com doenças cardiovasculares, palpação e ausculta cardíaca de carótida, pulsos, o índice tornozelo braquial e a fundoscopia, né, a avaliação dos olhos aí que também podem estar alterados no paciente com hipertensão, tá? Observe que o ITB, que é o índice tornozelo braquial, a gente chegou a falar nele na hora que a gente estava conversando sobre a fisiopatologia, né? E o ITB, ele tem aqui a avaliação da pressão do tornozelo e da pressão do membro superior, né, sistólica, dos dois aspectos, né? E eu vou avaliar tanto aqui a rigidez arterial, que é um dos fatores, né, da nossa fisiopatologia aqui, da hipertensão, como também quando o paciente tem uma úlcera, né, arterial aí, a gente vai estar com esse TB menor do que 0,9, e isso é um parâmetro de referência também para doença de oclusão aí
da artéria, né, periférica. Então é importante a gente estudar isso, porque tem caído bastante em prova, tá bom? Normal é acima de 0,9 até 1,3, tá? E a obstrução leve vai estar entre 0,71 a 0,90, moderada de 0,41 a 70 e grave de 0 a 0,4, tá? Então vai detectar aqui características de doenças endócrinas também, como a doença de Cush, hiper ou hipotiroidismo, tá? Examinar a região cervical, palpação e ausculto das artérias carótidas, verificação de estase de jugular, que mostra para mim uma insuficiência cardíaca direita, e palpação da tireoide, né, nesse exame físico. No sistema cardiovascular, vai olhar o desvio de ictus. Quando que ocorre esse desvio de ictus? O ictus cordis é aqui detectado, né, no quinto espaço intercostal, na linha M clavicular esquerda, né, onde está a ponta do coração, né, onde vai estar o ápice ou ponta do coração. E aqui, quando o coração está no paciente hipertenso há muito tempo, descompensado, vai desenvolver uma hipertrofia de ventrículo esquerdo. E aí, quando esse ventrículo esquerdo ele cresce, o coração ele é deslocado, né, em relação a essa posição. Então, eu vou ter aqui um ictus cordis desviado, tá? Quando há uma hipertrofia de ventrículo esquerdo, tá bom? Então, é um dos sinais de exame físico aqui. E propulsão a palpação, na ausculta, presença de B3 ou B4, né, que vai mostrar aí a bulha terceira e quarta, sinais de insuficiência cardíaca, hiperfonese de segunda bulha, sopros e arritmias. No sistema respiratório, aqui o paciente com um coração insuficiente, ele pode gerar retorno de sangue, né, para o pulmão, e isso gerar ausculta respiratória prejudicada, tá? Com estertores, roncos ou sibilos. Observar as extremidades, edema, pulsos em membros superiores e inferiores. Na presença de pulso femoral diminuído, sugere coactação de aorta, doença da aorta ou ramos. Palpar e auscultar o abdômen. Frêmitos, sopros, massas abdominais indicativas de rins policísticos, que é um sinal aqui de hipertensão secundária, e tumores podem sugerir causas secundárias ou lesão de órgão-alvo. O laboratório, o que a gente vai pedir aqui para esse paciente no contexto da 8ª diretriz, tá, gente? É importante destacar que para as provas de concurso e de residência, eu tenho aqui a cobrança da 8ª diretriz muito forte, né, que vai acontecer aí, e também os manuais do Ministério, né, que de fato continuam sendo foco, por exemplo, nos concursos de prefeitura, aqueles que têm que seguir ali o protocolo do Ministério, né? Então, por isso é importante na hipertensão a gente estudar a 8ª diretriz, tá? Porque ela, de fato, é aqui soberana em relação aí à literatura, tá? E aqui também não perder o olho, né, do nosso caderno de atenção básica, que é o protocolo do SUS. Porque tem aqui o ideal e tem o que a saúde pública vai fazer, certo, gente? Quando eu falo de Sociedade Brasileira de Cardiologia, a gente fala de ideal, a gente fala assim, o ideal seria fazer todos esses exames aqui, né, fazer aqui as medidas relacionadas, né, e tudo que a gente tem colocado aqui. Quando a gente vai para a saúde pública, a gente vai ver que está colocando um programa para agir frente a um público, né, grande. Então eu vou ter que cruzar aqui os aspectos de custos, né, riscos, benefícios, todos os detalhes aqui para poder instituir aquilo no SUS. E é por isso que a gente tem a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, quando ela vai trazendo para a gente coisas novas para serem acrescidas nos protocolos clínicos, né? E aqui, no contexto da hipertensão, é importante a gente ficar atento se vai sair um novo caderno ou não, né? Que é o que eu espero que aconteça, porque o caderno 37 está muito velho, né? Na ocasião da minha gravação ainda não saiu outro, mas a qualquer momento pode estar saindo, e aí a gente faz uma aula com esse caderno novo topíssimo aí para poder a gente focar nessas duas referências que vão estar de forma decisiva na nossa prova, tá? Então, nesse exame laboratorial da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu vou ter aqui, ó, potássio, ácido úrico, creatinina, glicemia e perfil lipídico, exame de sumário de urina, ECG, né, mostrando aqui uma complicação primária, logo uma das primeiras complicações do hipertenso descompensado, é aqui uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, tá? É aqui um desfecho ruim para o paciente hipertenso. Ritmo de filtração glomerular, tá? Que é a mesma coisa de taxa de filtração glomerular. Razão albuminúria, creatinúria, né? Para ver aqui a função renal. Razão proteinúria, creatinúria, né? Aqui conectado tanto a albuminúria, no contexto da albumina específico, quanto as proteínas de maneira geral, não só a albumina, tá certo? Então aqui a gente vai estar vendo, ó,
Perfil lipídico, questão do colesterol, né? O colesterol ruim, o LDL, o HDL, tá? O ácido úrico aí também é importante, até porque tem medicações que aumentam as crises de gota e a gente precisa saber se o ácido úrico aqui está alterado, tá? E aí, creatinina, essas razões aqui, essa taxa de filtração glomerular, está avaliando possível lesão de órgão-alvo aqui no rim, tá certo? A glicemia, a gente vai estar avaliando a correlação do paciente que vai estar hipertenso e também diabético, tá? E aí, a sociedade, ela traz desde 2016 já, né, esses fatores de risco adicionais, tá? Então, eu tenho a idade, mulher acima de 65 anos, homem acima de 55, tabagismo, dislipidemia, e aí, para critério de dislipidemia, eu vou ter aqui, ó, triglicerídeo 150, o LDL maior que 100 e o HDL menor que 40, tá? Cuidado, se ele falar em fator de risco adicional, esses valores aqui. Se ele falar em síndrome metabólica, a gente vai ter que olhar lá os valores específicos da síndrome metabólica para o HDL para homem e para mulher, tá? Menor de 40 para homem e menor que 50 para mulher, tá bom? Então, toma cuidado com esse aprofundamento desse detalhe, tá? Diabetes mellitus, com glicemia de jejum maior que 126, aleatória maior ou igual a 200, e hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Ou pré-diabetes, que a gente tem a jejum entre 100 e 125, hemoglobina glicada entre 5,7 a 6,4, tá? História familiar prematura de doença cardiovascular aqui, em mulheres menor que 65 e homens menor que 55 anos. Pressão de pulso em idosos aqui, ó, mostrando um risco quando está maior que 65, a diferença entre a sistólica e a diastólica aqui, tá? A gente conversou sobre ela quando falou lá da fisiopatologia, né, da questão aí da velocidade da onda de pulso, do índice tornozelo braquial, né, conversamos aí um bloco específico sobre esses fatores aí de investigação de rigidez arterial, tá? E no caso de mulheres, né, uma conexão aí com pré-eclâmpsia ou eclâmpsia durante a gestação, né, que vai trazer um risco aumentado nesse contexto também para que essa pessoa desenvolva hipertensão. A obesidade central, e aí obesidade a gente precisa lembrar que vai ser o IMC aqui acima de 30, tá, que vai mostrar essa obesidade. No idoso, gente, a gente vai ter o cuidado que os valores normais da pessoa que não é idosa é menor que 24,9, tá? No idoso, vamos botar aqui, né, o normal para idoso é de 22 a 27, tá bom? Então, só cuidado com isso. E o normal para a população padrão, né, a população que não é idosa, 18,5 a 24,9, tá? Esse aqui é não idoso. Vou botar não idoso, fica melhor aqui. E acima de 18 anos, né? Porque abaixo de 18 anos, esses IMCs são calculados em forma de percentil, tá? Não é dessa forma. E o perfil de síndrome metabólica, tá? Que a gente vai destrinchar daqui a pouco aqui, essa questão de perfil de síndrome metabólica aqui. Fatores de risco cardiovascular adicional também tem a relação cintura-quadril, tá? Então, cintura abdominal da mulher menor ou igual a 88 e do homem menor que 102, tá? Cuidado, na síndrome metabólica esses valores são menores, tá certo? A mulher 80 e o homem aqui 94, tá certo? Aqui como risco cardiovascular adicional, ele coloca esse parâmetro aqui ideal, né? Da mulher menor que 88 e o homem menor que 102, tá? A cintura no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca lateral e o quadril ao nível do trocânter maior. E aqui a gente vai ter o cálculo, né, da relação cintura-quadril para poder identificar o risco conectado, tá? Agora a gente parte para um próximo bloco para falar um pouquinho sobre estratificação de risco cardiovascular, onde a gente vai falar do score de Framingham, tá certo? E o score de Reynolds, que vai acrescentar aqui proteína C reativa e também a história familiar positiva, né? Que são parâmetros que não estão no score de Framingham, né? Framingham tem aqui diabetes, tabagismo, valores da pressão arterial, valores do colesterol, sexo, né? Porque é diferente o parâmetro de homem para mulher, a pontuação, idade. Então a gente vai aqui no próximo bloco destrinchar esse risco aí cardiovascular, trabalhando com vocês o score de Framingham e Reynolds aí relacionado com esse paciente hipertenso, beleza? Modo turbo ativado, continua ativado, pega o cafezinho, faz aquele agachamento e vamos nessa, porque
você pode alcançar sua aprovação, todo mundo pode. A gente precisa estar envolvido no projeto, tá certo, gente? Esse projeto, ele dá trabalho, ele não é simples, né? Mas a gente sabe que a luta é grande, mas a vitória é certa para quem não desiste, tá certo? Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Hoje, especificamente, eu recebi uma mensagem no meu Instagram que eu fiquei, assim, encucada, né? Preocupada. A aluna me perguntou assim, professora, eu vou fazer esse final de semana uma prova, e essa é a prova da minha vida, né? E essa palavra, essa é a prova da minha vida, me deu uma preocupação muito grande, porque a gente não pode gerar expectativas, né? Em provas, dar tudo que a gente tem no contexto de expectativas naquela prova, tá? Porque se você não passar, o que vai acontecer com você? Você vai ficar frustrado, você vai demorar de retornar ao projeto, e isso vai gerar um impacto muito negativo. Além disso, na própria prova, você vai estar sob pressão, né? Você vai estar vivendo ali um estresse extremamente desnecessário, porque nenhuma prova é a prova da nossa vida. O lugar que a gente tem que trabalhar é onde a gente vai passar e acabou, é pronto. E a gente só tem que fazer aquilo que a gente controla, que é a inscrição e fazer a prova. Então não adianta você querer cuidar de colocar metas aqui para a sua vida como se aquilo fosse a última coisa. Porque isso gera uma cobrança desesperada e no dia da prova você vai estar fazendo a prova pensando nisso. Eu tenho que passar, eu tenho que passar, eu tenho que passar. E agora? Eu errei essa questão e agora? Gente, nosso sistema emocional ele é muito importante na hora da prova. E a gente tem que cuidar disso, porque senão, chega na hora da prova, a gente está com esse comportamento de forma inconsciente, né? E é isso que a gente tem que desapegar. Olha, eu vou fazer. Se passar, passou. Se não passar, eu continuo na luta, porque a vida é assim, lutando e vencendo, que a gente vai caminhando a cada dia, tá? Então, cuidado com essas altas expectativas, tá? Mesmo para quem já está sabendo tudo. Não vai assim, eu já passei, essa prova é minha, tem que ser essa. Porque esse tipo de pensamento, gente, não é legal, tá? A gente vai estar aí entrando por um caminho do estresse emocional muito grande, tá bom? Então, vamos no próximo bloco trabalhar aqui com a questão do risco cardiovascular.